nós estamos aqui mais uma vez e desta vez nós estamos cada dia mais avançando e nesta noite nós vamos falar sobre algo novo. Nosso pastor falou aqui na direção do culto sobre a novidade, sobre coisas novas que estão acontecendo. É tudo muito novo. As transmissões aí para muitas igrejas é algo novo. Não poder estar com os irmãos nos cultos é algo novo. E estar com outras ideias também é necessário para acontecer o novo. Se nós não nos policiarmos e avançarmos para o novo, encarar o novo como um desafio, nós vamos ficar parados no tempo. Nessa série de mensagens, nós vamos pensar juntos como podemos viver o novo. O tema da minha mensagem, nessa série de mensagens, é Vivendo o Novo. Viver o novo é ter novidade de vida. Vivendo o novo é continuar a viver a novidade de vida recebida por Deus. Viver é ter existência, ter ou existir, ter vida ou existir. Isso é o significado de viver. O significado de vivendo. Vivendo é vivendo em ter vida. Ou seja, vivendo vem do verbo viver. Mesmo que existindo, habitando, morando, residindo, substituindo. Ter vida ou existência ou existir. Ou seja, permanecer vivo. Quando nós encontramos Jesus Cristo como Salvador, quando nós somos alcançados pelo Evangelho de Cristo, entendendo aquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário, nós recebemos uma nova vida. E viver o novo é permanecer vivo. Apesar de estarmos distantes uns dos outros, nós temos que permanecer com um corpo vivo. Assim como o pastor falou, a igreja não está fechada. A igreja somos nós. Nós somos o organismo vivo de Cristo. E nós precisamos permanecer vivo. Eu quero trazer aqui algumas frases, mas eu quero iniciar com uma frase, ainda não é o texto da mensagem, mas eu quero iniciar com uma frase do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse o seguinte, em 2 Coríntios 5,16. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Novidade. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Interessante que a palavra nova aqui, tanto para a criatura ou as coisas se fizeram nova, é a mesma palavra no original, que é o kainos, que significa novo com respeito à forma, recentemente feito, fresco, recente, não usado, não surrado. Ou seja, quando nós não temos Cristo, nós não nos encontramos com Cristo, nós somos velhos, por mais que somos novos. E quando nós recebemos a Cristo, nós somos uma nova criatura. Mesmo sendo velhos, nos tornamos novos. Por que essa novidade? Porque nós somos uma criatura de Deus feita para anunciar as boas obras, feita para anunciar o evangelho da salvação. E quando nós recebemos a Cristo, isso se torna bem latente em nossas vidas. Outra frase que eu quero trazer a vocês é a frase do Albert Einstein, que diz o seguinte: o mundo
é um lugar perigoso para se viver. Não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Então, o mundo é um lugar perigoso para se viver, mas nós devemos viver o novo. Viver o novo. Também eu tenho uma outra frase de um autor desconhecido. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. A vida, ela é curta. A palavra de Deus diz que a vida é como um vapor. Nós conhecemos muitas pessoas que já enterramos. Nós conhecemos pessoas de bons testemunhos, de boas histórias. Conhecemos também pessoas ruins. A Bíblia está repleta disso. Mas eu quero aqui encorajar a você. Viva para Cristo. Viva o novo. Viver o novo é um desafio. Tudo que é novo é um desafio. Quando nós estamos pensando, quando há uma novidade, nós temos medo. Será que isso vai dar certo? Mas note que quando nós encaramos como desafio, as coisas tendem a dar mais certo, mais vezes. E eu quero abrir aí para vocês, João, capítulo 5, versículos 1 a 9. E nesse trecho que nós vamos ler, esse é o trecho da mensagem sobre a série Vivendo o Novo. Nós vamos defender agora a restauração. Nós vamos ver a novidade na restauração. Então, Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, nós vamos orar nesse momento. Grandioso Deus, obrigado, meu Pai, pela oportunidade de estarmos, ó Deus, explanando a Tua palavra e fazendo aplicações em nossas vidas. Que nós possamos aprender a cada dia mais a depender do Senhor. E que nós possamos viver o novo. Viver o novo, ó Deus, encarando como desafio. E podermos contemplar a grandeza das Tuas obras, ó Deus, em nossas vidas. Abençoe a Tua mensagem, que ela encontre, ó Deus, corações sedentos e necessitados de restauração e que reconheça, ó Deus, o Teu poder e o Teu senhorio. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. A moda hoje é restaurar. A moda hoje é restaurar. A restauração, ela
é uma ação de recuperar ou de reparar, conserto ou recuperação. Aí na tela você está vendo algumas imagens de um carro antigo, recuperado, restaurado. Existe uma mudança bem grande, né? Existe ali aquele templo, aquela igreja, quem conhece o Litoral Sul sabe de onde que é essa igreja. Essa igreja é lá em Itanhaém, é o convento. Se você tiver a oportunidade de visitar lá também após pandemia, é um lugar bacana, histórico de visitar na cidade de Itanhaém. Então, ele também foi restaurado e sofre restaurações de tempo em tempo. E também nós temos mais restaurações onde nós encontramos, o pessoal vai passar, onde encontramos outras restaurações, que é a restauração de foto, né? Foto restaurada. Nós encontramos também as localizações nas cidades. Eu não sei onde fica esse outro monumento, mas ficou bem bonito também após a restauração. E também o restaurar a mente. Restaurar a mente é necessário, é importante também. E é isso que nós vamos trazer aqui nesta noite, quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Queres ficar são? Esta é a restauração dessa noite. Mas por que restaurar? Por que restaurar? Restaurar para ver algo novo de novo. Às vezes, eu estou fora da vontade de Deus. Às vezes, eu perdi o primeiro amor e preciso restaurar o primeiro amor em minha vida. Agora, voltando ao texto lido, eu quero aqui, baseado no contexto, fazer algumas aplicações. Um tanque chamado, em hebraico, Betesda. Jesus estava em Jerusalém. Jesus ele estava para a reunião da festa em Jerusalém, no capítulo 5, versículo 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Certamente, naquela festa haviam muitos judeus ali em Jerusalém, porque é padrão de ir até o templo para glorificar a Deus, para entregar as suas ofertas, os seus sacrifícios. Alguns comentários diz que aqui seria referido à Páscoa, o Pessá. Mas se nós formos encarar isso como a Páscoa dos judeus, porque João ele não especifica qual era a festa. João simplesmente fala que era a festa dos judeus. Se for a Páscoa, aí nós entramos em conflito com a palavra de Deus. Por quê? Porque senão haveria uma quarta Páscoa. Porque a primeira foi registrada em João 2, 23, a segunda em 6, 4 e a terceira, 11, 55 de João. Então nós já encontramos 3 Páscoas destacadas e evidenciadas por João. Então, baseado nisso e baseado no contexto histórico, muitos comentaristas, assim como eu também acredito, que aquela festa era a festa de Ano Novo, era o Rosh Hashanah. Que aonde no Rosh Hashanah todos vão a Jerusalém para agradecer o ano que se acaba. Então Jesus ele estava lá em Jerusalém nessa festa. E a festa acontece no início de um período de introspecção e meditação de 10 dias e que acaba no primeiro dia de Yom Kippur. Então, Jesus estava ali, bem como muitos judeus, obrigado, irmão, bem como os judeus, para apresentar no templo, cumprindo mais um rito religioso judaico. Então Jesus ele estava ali em Jerusalém, nesse tanque, e ele chegou.
E qual é o tanque? O tanque da palavra Betesda. O tanque, com a palavra Betesda, o nome Betesda significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia. E isso indica que nos tempos de Jesus havia uma relação muito forte daquele lugar com a misericórdia. Muito forte com a misericórdia. Provavelmente não o Deus de Israel, mas o Deus pagão, que os romanos chamavam de Asclépio. Estudando esse texto, nós precisamos entender o contexto para fazer a aplicação correta em nossas vidas. E olha só que interessante. Jerusalém era repleta de símbolos. Arqueólogos ali já escavaram esta região. Se você procurar, você vai achar com mais detalhes, com riquezas de detalhes, esta região do tanque ali de Betesda. A altura desse templo é pequena, perto da escavação para chegar até o tanque. Então, qual era a cultura histórica? A cultura histórica naquela região era o seguinte: o rei vinha, o outro império vinha, destruía a cidade e construía outra coisa em cima daquela cidade, daquilo que ele derrubou. Aí vinha outro, derrubava e construía outro. Nós encontramos ali perto da região ali do tanque de Betesda, original, nós encontramos outras igrejas ali. E uma das coisas que encontramos ali naquele lugar é uma instalação grego-romana dedicada a Asclépio. Havia nas imediações do templo um templo ao deus pagão Serapis, o deus da cura e da medicina. Embaixo da igreja dos cruzados, já se faz necessário entender o contexto geográfico para compreender alguns detalhes. Jerusalém era uma bagunça cultural religiosa. Era uma bagunça. E nós vamos entender por que essa questão do mover das águas, o porquê da cura, por que aquelas pessoas estavam ali também, naquele lugar. Mas o fato é que era uma bagunça religiosa e cultural na época de Jesus. O deus Asclépio era um deus que eles consideravam o deus da cura. Por quê? Porque ele foi criado aprendendo sobre a medicina e usava muitas coisas para fins fisioterápicos, para poder levar a cura às pessoas. O tanque, segundo os arqueólogos, eram de 2 piscinas conjugadas, bem larga para o embarque ou desembarque para as pessoas se purificarem antes de acessar o templo. Nota que existia próximo à porta das ovelhas. Próximo à porta das ovelhas, então era bem perto ao templo. A água de purificação deveria ser agitada, deveria ser corrente, ou seja, uma água viva. Sabe aquela história e aquele costume da questão do batismo? Que o batismo, algumas pessoas falam que o batismo tem que ser no rio. Por quê? Porque no rio a pessoa é batizada e o pecado vai embora. Agora, quando é no batistério, para essas pessoas, o último que for batizado vai pegar o pecado de todo mundo. Que foi batizado ali naquele momento, né? De acordo com essa teoria. Mas para o judeu também a água de purificação ela deve ser corrente. E como ser corrente num tanque? Como ser corrente? O tanque era grande, pois nas festas a cidade ficava lotada de peregrinos de todos os lugares. Lembra em Atos 2, na festa de Pentecostes em Jerusalém, existia judeus de várias e várias nações. Por quê? Na festa dos judeus, todos iam, né, até
Jerusalém. Mas eu vou falar da corrente, tá bom? Eu vou falar logo em seguida aí. Mas 5 portas. Esse era o tanque. Um tanque que estava próximo à Porta das Ovelhas. Um tanque que iam bastante pessoas para lá. E ele tinha 5 portas, 5 alpendres, em algumas traduções, ou varandas. Agora descobertos, abrigavam um grande número de doentes. Alguns cegos, outros coxos, outros ressecados, isto é, paralíticos. Estavam ali com a esperança de serem curados quando a água se mexesse. Embora nos nossos manuscritos tradicionais não considerem o final do versículo 3 e todo o versículo 4 como parte original do texto, esta exposição se refere a uma tradição antiga. Um historiador, Rendel, encontrou em diversos lugares do Oriente evidências de uma superstição, no sentido de que no Ano Novo, pensa, então assim, a gente já está falando de tradição e ligando um fato, juntando o pé com a bola. Então, no Ano Novo, esperava-se que um anjo que agitava as águas de certas localidades, capacitando uma pessoa a obter a cura, se fosse a primeira a entrar na água depois desse movimento. As ruínas da igreja de Santana, que também estão ali na região do lago lá, né, de Betesda, do tanque de Betesda. A igreja de Santana inclui ali algumas figuras de anjo, comprovando esta crença e o costume de se buscar a cura nessas circunstâncias especiais. Então, por isso que as pessoas estavam ali e existiam 5 portas. Por quê? Para dar vazão de um tanque ao outro. Eram 2 tanques separados. Tá? Eram 2 tanques separados. E a água circulava entre os tanques e também existia o escoamento da água. Então, por isso que era água viva, água corrente. Mas alguém fazia esse trabalho. E neste lugar existia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Existia uma multidão de enfermos. Agora eu quero trazer a você um detalhe e uma indicação de um livro, tá bom? Uma indicação de um livro. Se você quer saber um pouquinho mais da história do povo hebreu, a história daquele período ali, pós-Cristo, bem naquela período, compre o livro de Flávio Joséfo, História dos Hebreus. É um livro grosso, um livro bacana, só que ele é um cara que viveu na época e tem ali os registros históricos e muitas coisas que a Bíblia ela não dá detalhe, você consegue entender baseado na história, baseado no contexto. Então, Flávio Joséfo, em seu livro História dos Hebreus, fala de cerca de 2 milhões de peregrinos para visitar o templo e oferecer sacrifícios. Ou seja, isso era no ano, 2,5 milhões de pessoas. Então, no Ano Novo, não era algo impossível de ter tanta gente para ir ao templo, para ir a Jerusalém. E você ver aquela multidão de enfermos ali no tanque. Existia um canal d'água que era possivelmente, eu estou falando que era possível, tá? Porque a Bíblia não registra, mas possivelmente os sacerdotes abriam e fechavam esses canais que, provocando assim o movimentar incomum das águas e uma suposta cura que pudesse acontecer, já estava pronto para aquele alvoroço de pessoas buscando a cura. Quem está enfermo busca uma cura. Quem está enfermo busca uma cura. O fato que
A morte é certa. A morte é certa. Nós não sabemos quando iremos morrer. A morte é certa. Mas aquelas pessoas buscavam a cura para suas enfermidades. E quando nós estamos doentes, nós tomamos o remédio. Muitas vezes nós somos automedicados, né? Nós nos medicamos. Mas o fato é que nós não queremos ficar doente. Em sã consciência, eu não quero ficar doente. Eu não quero. E o anjo, então, como eu disse aqui, que não está nos manuscritos escritos por João, e que somente no 5º século aparece esse trecho. Por quê? Por causa da cultura. Se você pegar aí uma Bíblia, não sei, na minha aqui, não está assim, mas uma outra Bíblia que eu fiz o estudo e que eu fiz a pesquisa, ela está entre parênteses, o versículo 4 inteiro, mostrando que aquele texto não está no original, mas os copistas, eles colocaram para agregar conhecimento e interpretação. Como ele não bate de frente com as doutrinas gerais da Bíblia, então foi deixado ali, porque é melhor deixar do que mutilar. Tá bom? Então, com esse plano de fundo, tudo indica que as pessoas iam histéricas à procura de uma cura neste lugar. Pois um desses motivos era a atribuição dos milagres ao Deus Asclépio, ao Deus da medicina. Entende? E aquele homem estava lá há muito tempo, indo lá naquele lugar, mas Deus conhece o coração. Mesmo em meio à idolatria, Jesus foi lá e resgatou aquele homem. Quer ficar são? Você quer ser curado? Quer ser curado? Então, olha ali, eu coloquei a imagem do texto onde eu fiz a pesquisa e estava ali, ó, eu marquei em vermelhinho mostrando que o texto ele está ali posteriormente, tá bom? E o que aquela multidão de pessoas estava fazendo naquele lugar? Esperando que se movesse a água. Esperando que se movesse a água. E quais as intenções daquelas pessoas esperarem o movimento da água? Ao que tudo indica, os soldados romanos, eles clamavam ao deus Asclépio, quando feridos, para conseguirem a cura. Então, por isso, a questão de eles quererem a cura naquele lugar. Provavelmente aquela multidão tinha realmente a intenção de buscar a cura, pois relatos históricos comprovam que havia naquele lugar cultos pagãos ao deus Asclépio, onde o processo envolvia passar uma noite inteira no templo e tomar banho das suas águas sagradas. A pessoa no tanque de Betesda, ele estava lá, mergulhada no paganismo. Se faz tudo pela cura. Nós não precisamos ir muito distante, não precisamos ir somente aqui para Jerusalém, para o tanque de Betesda, esse exemplo registrado por João, mas nós encontramos isso aqui no Brasil. Multidões buscando a cura, oferecida por pessoas que se falam ser de Deus. Eu não duvido que existam essas curas. Não duvido, porque a cura é pela fé e a busca do Deus de verdade. Mas uma coisa é você buscar a cura, ser curado, e outra coisa é você comercializar a cura. Eu creio no Deus do impossível, o Deus da cura, o Deus do milagre. Eu creio. O Brasil é um país muito parecido com a Jerusalém dos tempos de Jesus. A mesclagem
E a polaridade e a pluralidade de religiões no Brasil é muito grande. O misticismo é aquela coisa do sal grosso, é aquela coisa da pimenta, seca a pimenteira. Eu trabalhei numa empresa que eu estava ali organizando o escritório. Quando eu puxei um vaso, eu encontrei um pote lotado de sal grosso e com pimentas. Isso é natural para o ser humano, para o brasileiro. Se deparar com essas coisas é tanta crendice que foram importadas no decorrer da história no nosso país. Mas se você está diante disso, se você está cercado e envolvido nessas ações, nessas crendices, saiba, Jesus quer te dar a cura, te salvar, para que você viva o novo. Mesmo em meio ao paganismo, mesmo em meio a tanta religiosidade, Jesus quer salvar você. Jesus quer te alcançar. Jesus, ele foi até aquele homem no tanque de Betesda. Ele buscou aquele homem e fez uma pergunta simples: queres ficar são? Ou seja, quer ser curado? Aquele homem, ele ficou ali, quer ser curado? Ele esperava a cura. Que pergunta mais óbvia. É uma pergunta óbvia. Se a pessoa está ali buscando a cura, obviamente ela quer ser curada. Mas Jesus, ele quer ouvir da sua boca, ele quer ouvir da minha boca o que nós precisamos. E Jesus fala: quer ficar são? Quer ser curado? Eu conheço, eu testemunhei muitas transformações de vida. Muitas e muitas e muitas. Você pode ser uma transformação dessa. E olhar para si e lembrar das coisas velhas que você fazia e daquilo que você faz hoje em Jesus Cristo. Nada há que indique a natureza exata do mal que aquele homem ele tinha por tantos anos, exceto que tinha dificuldade de movimentar-se. Ele não conseguia se movimentar sem ajuda. Não nos parece que ele tinha ficado ali o tempo todo. Antes, ele era trazido quando o movimento da água era esperado. Ou seja, os vizinhos pegavam e levavam ele para lá. Ele queria ir, ele ia. Antes que era trazido para o movimentar das águas, ele ficava esperando alguém para colocar ele lá, porque quem fosse primeiro, ganhava. Quem fosse primeiro, ganhava. Uma vez que nada se diz sobre a transmissão de informações, pelos outros concluímos que ali Jesus Cristo estava discernindo o verdadeiro estado das coisas por meio de seu próprio poder de percepção, ou seja, sua onisciência. João, ele não destaca, ele não fala que a informação chegou até Jesus. Simplesmente Jesus, ele foi até lá porque ele já sabia que aquele homem estava lá e ele seria transformado no poder de Deus. Que a glória ia ser manifesta na vida daquele homem que estava há tanto tempo esperando uma cura. E aí, aquele homem, ele já de fato, de bate-pronto, ele dá uma desculpa. Primeiro, Jesus pergunta: quer ser curado? E ele estava esperando, mas aí o que ele responde para Jesus? Não tenho ninguém que me ponha no tanque. Jesus, eu até quero, mas não tem ninguém que me ponha lá no tanque. Ou seja, Jesus, me ajuda, me coloca lá. Quando movimentar a água, me joga lá no tanque que eu vou sair de lá curado. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Senhor,
Ajude a minha família, ajude o meu casamento. Ajude, Senhor, o meu emprego, para que eu fique empregado, para que eu tenha condições de manter a minha família, a minha saúde, a conversão dos meus familiares. Aí Jesus pergunta para você, você quer isso mesmo? E aí você começa a colocar as dificuldades na frente. Ah, mas a economia está ruim. Poxa vida, mas não existe vacina para a minha enfermidade. Não tem remédio, não tem cura. Ah, meus irmãos não tem jeito. Meu marido não tem jeito, minha esposa não tem jeito. Eles não vão se converter. Poxa vida, mas você está orando com fé? E quando Jesus Cristo pergunta no seu coração, pergunta para você, se você realmente quer aquilo, colocamos obstáculo. Assim como aquele homem, ele colocou obstáculo. O homem diz que não há homem algum que quando a água é agitada, o colocasse no tanque. Mas, enquanto o outro desce, enquanto eu vou, outro desce antes dele. Isso mostra claramente que, mesmo diante de Jesus, nós colocamos obstáculos limitando o poder de nos curar. Limitando o poder de nos curar. Jesus apenas perguntou, queres ficar são? Essa foi a pergunta de Jesus. Jesus não perguntou para aquele homem como ter a cura, mas ele perguntou, quer ficar são? Você quer obter a cura? E se você que está aí assistindo ou está aqui ouvindo essa mensagem, tem esta pergunta neste momento, queres ficar são? Responda para Jesus, sim ou não. Não dê desculpas. Não coloque obstáculos, porque o nosso Deus é um Deus do impossível. O nosso Jesus é o Deus que milagre faz. Nós cantamos aqui. Eu tenho que confiar nesse Deus. Nenhum problema pode nos afastar de Deus. Nada, nem altura, nem profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E Ele te ama e Ele quer transformar a sua vida. Tenha fé, saiba disso. Nesse caso, Jesus tomou a iniciativa. A pergunta não era inútil, pois muitas pessoas cronicamente inválidas não têm esperança de cura. Outras usavam a sua enfermidade como meio de despertar simpatia, não desejando realmente serem curadas. Este homem doente queria ser curado, mas não tinha os meios. Sabe aquela pessoa que você ajuda e que vai te pedir alguma coisa e você fala, olha, eu quero te dar uma vida melhor, vou arrumar um emprego para você. Você vai conseguir se manter. E aí marca a entrevista ou marca o dia para iniciar o trabalho e a pessoa não aparece, ela some. Ela quer viver naquela situação. Eu presenciei pessoas em situação de rua que não querem ir para lugar nenhum, querem ficar na rua. Não adianta você dar ajuda para uma pessoa que não quer ser ajudada. E eu quero encorajar você nesta noite. Aceite a ajuda de Jesus. Responda sim para Jesus. Queres ficar são? Responda sim a Jesus. Sim, Senhor, eu quero. Aquele homem tinha mais expectativa no mover das águas do que no próprio Cristo. Não tem expectativa no governo. Não crie expectativa nos homens. Mas tenha a sua expectativa em Jesus Cristo. Ele está no meio de nós. Glória a Deus por isso. Por estarmos juntos, mesmo separados. O corpo de Cristo está vivo. Estar vivo é viver o novo. Vivendo o novo e receber a restauração. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Queres ficar são? Ele não perguntou ele não respondeu, sim, Senhor, eu quero. Ele colocou uma desculpa, mas mesmo assim,
Jesus, ele dá 3 ordens para aquele homem. Após ouvir os argumentos daquele homem, Jesus simplesmente dá uma ordem, ou melhor, 3 ordens, que são: levanta, toma teu leito e anda. Levanta, toma teu leito e anda. O que você espera para entregar a sua vida a Jesus? Ah, mas eu tenho muito pecado. Olha, se for para o seu consolo, esse que vos fala também tem muito pecado. Mas eu sou um pecador regenerado. E você também pode ser um pecador regenerado em Cristo Jesus. Levanta, toma teu leito e anda. Levanta, vá para a nova vida em Cristo Jesus. Essas palavras do Mestre incentivaram aquele homem a ter força e receber a cura instantânea. Note que Jesus não fala para o curado se levantar e ir ao tanque de Betesda. Apenas manda aquele homem tomar o leito e ir. Olha, você não precisa buscar a cura aonde não tem, aonde você acha que existe. Busque a cura em Jesus. Busque a cura em Jesus. Jesus está falando: queres ficar são? Este é o momento de você receber a cura, seja lá do que for o seu problema. Mesmo temente a Deus, Jesus não leva em consideração o fato daquele homem que ele estava, de certa forma, adorando ídolos, mostrando o fato do desespero de querer a cura onde quer que viesse. Jesus o amou, perdoou e curou pelo fato de um coração sincero e o resgatou do paganismo, que provavelmente ele nem sequer se atentou ao fato. Ele queria a cura. Então eu vou lá buscar a cura. Jesus, ele está te perguntando: queres ficar são? E agora é o momento da restauração da sua vida. E imediatamente aquele homem ficou curado. A cura daquele homem foi manifesta para a glória de Deus. Jesus Cristo, naquelas 3 ordens, ele fez um milagre acontecer na vida daquele homem. Jesus te ama, meu amigo. Jesus te ama, minha amiga. Jesus te ama, meu irmão e minha irmã. Jesus nos ama. E Ele quer te alcançar e te curar. Ele quer te alcançar e te curar. Ele quer fazer um milagre em sua vida. Hoje pode ser um milagre chegando em sua vida. Tenha fé. Ore a Deus. Já estou concluindo esta mensagem. E não é qualquer pessoa que irá te ajudar. Quem irá te ajudar é Jesus. E quem está pronto a te ajudar em qualquer situação, em qualquer momento, é o Senhor Jesus. Não adianta eu procurar pessoas se a minha situação está na mão do Mestre. Não adianta. Não sei se o que chamou a atenção de Jesus naquele homem, eu não sei o que é que chamou a atenção de Jesus naquele homem. Assim como eu também não sei como eu despertei a atenção de Jesus em mim, para que Ele morresse por mim, para morrer por mim, para me salvar e para me dar a vida eterna. Ele fez um milagre em minha vida. Eu sou um fruto de milagre. O milagre maior é a salvação que Ele me deu. Ele deu a você e pode dar a você que ainda não tem a salvação.
Este é o maior milagre. Eu já disse outras vezes, eu sou um milagre também de vida, pois eu estava fadado à morte, internado no hospital pós-acidente, internado em coma. E às vezes você pode ter um parente aí internado, pode ser por Covid ou não, mas Jesus Cristo, Ele pode ser a resposta da sua oração. Que a glória de Jesus seja manifesta neste momento. Que a glória de Jesus seja manifesta. Eu sei que quando Ele faz milagre, é completo e Ele espera de nós gratidão, testemunho e anunciação. Eu preciso anunciar, testemunhar do milagre de Jesus em minha vida. Quero trazer aplicações para uma restauração bem-sucedida. Primeiro, tenha vontade de mudança. Se você não tiver vontade de mudar, não adianta procurar a restauração, porque você não vai achar, porque você precisa mudar. Tenha vontade de mudança. Segundo, reconheça a situação atual e como deve ficar. Se você não reconhecer que você precisa de mudança, você precisa de restauração, você não vai buscar a restauração. Aquele homem no tanque, ele sabia que precisa de algo, precisava de cura, ele queria andar. Então você tem que reconhecer a situação. A situação atual dele era a enfermidade, e o que ele queria alcançar era a cura, voltar a andar, ou seja, andar, porque não fala que ele andou um dia. A Bíblia não fala. Terceiro, reconheça que Jesus é o único que pode te restaurar. Sem Jesus, sem restauração. Quarto, reconheça Jesus te oferecendo a restauração. Aquele homem, ele precisou olhar para Jesus e entender que Jesus queria ajudá-lo. E quinto lugar, obedeça às ordens de Jesus. Levante, pegue a coragem e ande e vá. Levante, pegue a coragem e vá adiante. E sexto e último lugar, testemunhe e glorifique a Deus pela sua restauração. Queres ficar são? Viva o novo da restauração. Viva em novidade de vida. Jesus, Ele está aqui. E Ele está te oferecendo uma novidade de vida.